O Brasil vive um momento decisivo em sua trajetória tributária. Com uma das cargas fiscais mais elevadas do mundo e um sistema notoriamente complexo, as empresas e os contribuintes enfrentam desafios constantes para manter a conformidade e a competitividade em um cenário constante de mudanças regulatórias. A recente reforma tributária, promulgada em dezembro de 2023, trouxe expectativas de simplificação, mas ainda levanta dúvidas sobre a sua real eficácia e os impactos no setor produtivo. Outro ponto crítico é a insegurança jurídica. Empresas que operam no Brasil lidam com um emaranhado de normas e interpretações divergentes, o que frequentemente resulta em disputas judiciais e um alto custo para garantir o compliance tributário. A digitalização de todos esses processos fiscais, o uso das tecnologias para a fiscalização prometem reduzir fraudes e aumentar a eficácia da arrecadação, mas também exigem que o setor empresarial esteja constantemente atualizado, com novas exigências regulatórias. O que podemos esperar do futuro? Especialistas apontam que a solução passa por um esforço contínuo de simplificação e previsibilidade. A transparência da implementação das novas regras e o fortalecimento do diálogo entre governo, setor produtivo e sociedade são essenciais para que as mudanças recentes resultem em benefícios reais para a economia. Se quisermos um país mais competitivo e justo, precisamos enfrentar o debate tributário com seriedade e o desafio não é apenas arrecadar mais, mas garantir que impostos sejam cobrados de forma eficiente, sem asfixiar a atividade produtiva e sem penalizar desproporcionalmente a população. O futuro dos tributos no Brasil ainda está em construção e cabe a nós acompanhar e questionar e participar deste processo. Para tanto, o Jornal 360 recebe hoje o Dr. Gleison Chitz, sócio fundador da Machado Chitz Advogados. Afinal, um sistema tributário justo e eficiente é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Nós estamos no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo à TV Postos e ao Jornal 360. Que prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente debater assuntos que impactam o nosso dia a dia, os nossos negócios, as nossas empresas, as nossas famílias. E só debatendo assuntos como que vamos debater hoje é que pensamos em soluções eficazes na nossa vida, na vida do empresário brasileiro. E é com muito prazer que eu recebo aqui no Jornal 360 pela primeira vez, gente, não só aqui, tá, mas em Poços de Caldas. Olha que honra minha recebê-lo em Poços de Caldas pela primeira vez e a TV Postos, o Dr. Gleison Chitz, que é sócio fundador da Machado Chitz Advogados. E vocês já entenderam, né? Ele sabe tudo de tributos. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Que prazer te receber. Muito obrigado. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Como tu falaste, conhecendo Poços de Caldas, né? Uma cidade que é brilhantemente comentada, né? Já tinha escutado falar da nossa cidade, então, doutor? Muito. Coisa boa. E coisas maravilhosas, né? De uma cidade linda, de uma cidade próspera. Então é um grande prazer estar aqui, é uma grande honra para este bate-papo que falar sobre tributos, né, parece que é infindável e não temos nunca um ponto final. É algo presente na vida das empresas e do contribuinte, do consumidor como um todo, né? Ó, doutor, pela sua, né, postura, sua tranquilidade. Nem comecei a entrevista, eu já estou vendo que Machado Chitz é a empresa, porque você está muito tranquilo. Se você falar com essa tranquilidade, geralmente a gente vai falar de tributos, né, gente? A pessoa chega aqui com aquele arzinho cansado, meu Deus, é tanto cliente. Vai lá sossegado, gente, os clientes estão muito felizes com a Machado Chitz. Você tem um sotaque, doutor, que já não me negou que você vai lá para o sul do país, é isso? Tem. Então eu quero saber um pouquinho, antes da gente falar de tributos, e é sempre muito bom quando a gente recebe pessoas pela primeira vez na TV, a gente conhecer um pouquinho, né, da jornada, da história. Então, se você pode compartilhar com a gente um
panorama da sua formação acadêmica, as experiências profissionais e o que conduziu à especialização no direito tributário, planejamento fiscal, que é uma areazinha assim muito específica, né? Olha, eu vou dizer, viu? Para gostar disso, tem que gostar muito, doutor. Então conta pra gente. Perfeito. Carol, como o sotaque, ele não engana, né? Que é maravilhoso, o sotaque é incrível, isso que traz, né? Como o nosso país é maravilhoso, né? Eu sou encantado com isso também. Ando por várias regiões do país, né? E o quão rico é não somente a forma de se falar, mas também todas as riquezas, as diversidades que o Brasil apresenta. Eu acho que faz disso o Brasil um país riquíssimo como é, né? E tão cobiçado, né? E tão cobiçado, tão cobiçado pelo mundo. Então eu sou gaúcho, né? O escritório começou no Rio Grande do Sul. Eu sou mais propriamente de Cachoeira do Sul, que é uma cidade capital nacional do arroz. Cidade que fica a 200 quilômetros da capital Porto Alegre. Fui morar em Porto Alegre em 1997. O pai tem transportadora de carga, então acabou tendo que, por expansão do negócio, migrar para a sua residência, o seu CEP, para Porto Alegre. E aí acabei então acabamos a família toda indo residir por lá. Lá então comecei a carreira jurídica fazendo universidade lá. Sempre e tal. Ser advogado, doutor? Confesso que por bom tempo trabalhei muito tempo na transportadora do pai e por bom tempo sonhava em ser dono de transportadora, né? E por um momento veio o insight, né, do direito, né? E se deu início então aos estudos. Depois, durante a universidade, se foi acontecendo de passar por algumas bancas, até bancas paulistas e tal, e foi abrindo mais o horizonte, entendendo mais o que era também o direito empresarial, né? Então, em 2008, 12 de novembro de 2008, lá comecei o escritório, a fundação do escritório, já com um planejamento estratégico bastante a médio e longo prazo. Eu costumo dizer que hoje estamos em 2025 e tudo que eu tracei lá em 2008, em minha mente nada mudou. Continua simplesmente olha que insight que você falou, o propósito. Era jovem, já tinha um planejamento em 2000, lá atrás, 2008, e está colhendo os frutos agora em 2025. Eu gosto muito quando empresários de sucesso sentam aqui junto comigo, especialmente hoje em um mundo em que, né, a juventude que vem chegando ao mercado é uma juventude que está muito ansiosa, querendo tudo muito para ontem. Então, é muito importante a gente ouvir histórias como a sua, histórias de sucesso, e você mostrar que há uma jornada a ser percorrida, há um caminho a ser percorrido. E este planejamento lá de 2008, que eu acredito que tenha hoje trazido um dos pilares de sucesso do seu negócio. E olha que eu tenho certeza que não foi fácil tudo que veio até hoje, não é isso, doutor? Carol, é muito importante a gente compartilhar isso com as pessoas. Eu diria que não continua sendo fácil. Né? A gente tem um plano estratégico aí até 2030 agora para o escritório, um plano desenhado. Eu diria, né, aos jovens que estão aí entrando em universidade, entrando no mercado de trabalho, é trabalhar muito, muito foco, dar tempo ao tempo, obviamente sempre mantendo uma avaliação da prosperidade, da evolução. Fazendo os ajustes, né, ao longo do caminho, né, que são muitos que a gente vai fazendo. Né? Os ajustes ao meio do caminho. Conforme eu coloquei, né, nós partimos de Porto Alegre e, em tese, viemos subindo o país, né? Quando foi em 2013, já colocamos sede em São Paulo, logo depois em Curitiba e hoje temos também em Natal, Rio Grande do Norte. Exige
muita resiliência, muita dedicação, muito foco, tá? E muito trabalho, entrega, um bom atendimento ao cliente, franqueza. É uma série de pilares que envolvem aí a continuidade de mercado, o ganho de confiança. A gente vende serviço, né? Então, o materializar o serviço é algo bastante desafiador. Então, é ao longo do tempo que vai se alcançando a confiança do mercado, se obtendo êxitos a clientes, a empresas, e aí vai mas sempre com um plano estratégico, sempre focado, e é o que se faz desde o início do escritório, o foco em muito atendimento, tentando sempre agregar e não subtrair clientes, né? Sempre uma busca muito forte nisso, né? Isso de maneira bastante, com uma identidade bastante realmente pesada. E assim a gente vem agora se completa 17 anos em novembro de 2025 e já com planos para altos voos aí. Estamos presentes em todos os estados da federação hoje com clientes, né, de diversas atividades econômicas. Eu poderia dizer que na carteira de clientes temos indústrias de diversos ramos, transportadoras, prestadoras de serviço, varejo. Então, temos realmente um volume de clientes e uma diversidade econômica bastante extensa. E a experiência, né, para lidar com clientes novos que surgem por já atender, né, toda essa diversificação. Essa expansão que você comentou, doutor, reflete a estratégia de crescimento muito bem sucedida, né, que você lá atrás planejou. Qual foi o fator determinante para vocês de expansão? E como é que o escritório foi se adaptando a particularidades regionais, nós até comentamos aqui, né, de diversos estados que vocês estão presentes? De fato, não somente forma de falar ou culturas regionais, né, mas cada região normalmente tem o seu jeito, cada empresário tem o seu perfil, né? Os próprios tipos de negócios mudam muito de região para região. Algumas regiões muitas vezes se tem uma cultura, o cultivo de algo bastante peculiar, em outra região se tem um cultivo muito diferente. Isso provoca na cadeia produtiva também uma adaptação muito grande em termos para atender. E amplia muito a experiência da empresa também, né? Sem dúvida nenhuma. Acaba ampliando. Eu sou fascinado por isso, né, Carol? Maravilhoso. Agregar experiência, agregar histórias. Cada empresa é uma história, né? Cada CNPJ tem pessoas por trás. É o sonho de uma pessoa. É o sonho de uma pessoa. É o sonho de alguém que começou aquilo. Tanto que, em grande parte, o empresário tem um orgulho de contar como começou, por tudo que passou, por tudo que vem passando, né? Então, a expansão, ela demanda a adaptação a cada região, ela demanda entender, demanda conhecer as pessoas, demanda a gente criar boas relações e relações que sejam duradouras, relações que sejam confiáveis. Quer falar isso, especialmente nessa questão fiscal, tributária, tem que haver muito fator confiança, ele é determinante, né, doutor? Muito, muito, muito. E a sua equipe, doutor? A empresa destaca pela equipe multidisciplinar. Como é que essa abordagem contribui para soluções jurídicas, para a entrega mais eficaz para os clientes? Carol, já em 2000, a gente começou em 2008 estritamente no direito tributário, no judiciário, na parte jurídica. Quando foi já em 2014, nós criamos o que a gente denomina de núcleo fiscal. Certo. Então, hoje praticamente metade da equipe, né, é formada por analistas fiscais, formada por normalmente profissionais com formação em contabilidade ou até advogados, mas que vieram de uma história
com carreiras em auditorias, nas Big Fours que tem aí no Vocês Brasil. Estão com a nata lá, né, doutor, pelo que eu estou vendo, escolhida a dedo. Muito bem, isso é muito bom. Temos felizmente... Excelente eu hoje sou muito feliz com o time que temos. Estou vendo que só de você falar que foi escolhida a dedo, ali. Eu diria que a gente vai formando quase que uma família, dia a dia. É uma segunda família, não é, doutor? Sempre o nosso negócio é sempre uma segunda família, né? O dia a dia a gente sabe que não é fácil, os desafios que se enfrenta, então vai se criando, né, um vínculo, uma sinergia muito grande e a equipe. E hoje eu tenho certeza que temos uma equipe muito qualificada, uma equipe dedicada ao cliente, né? Uma palavra que eu tenho falado muito, Carol, se preocupar com o cliente. Em tributos é algo muito sensível, tanto em termos financeiros, no bolso do empresário, mas também o receio do empresário em qualquer ato ou qualquer manobra. Ele tem, muitos empresários, muitas empresas têm em mente que estão, de repente, sempre visadas pelo fisco. E, na verdade, não é. O que é de direito, o que não é, né, não há o que fazer. Então, a gente tem praticamente a metade da equipe do escritório é formada por analistas fiscais. Então a gente tem uma atuação bastante 360 graus, o nome do seu programa, 360 graus no que tange a tributos, tanto sob a ótica jurídica quanto sob a ótica fiscal. Isso nos dá um alcance muito maior. Uma penetração também de negócios. Uma penetração do negócio, entender o negócio do cliente, entender os lançamentos fiscais, entender os desafios, né? Porque como a gente vê, ao que parece, quando tu imagina que vai haver uma simplificação, né, no Brasil... Não existe simplificação no Brasil. Ao que parece, né, não há. Acaba não ocorrendo. Você falou das coisas que me chamou muito a atenção, em relação à desconfiança do brasileiro em relação ao fisco. E aí veio essa pergunta, né, uma curiosidade, e aproveitar que você, que como um especialista, que tem uma carteira de clientes muito variadas, você acha que isso é uma cultura no nosso país ou ainda é uma falta de conhecimento? Porque, assim, eu me questiono muito e tenho questionado muito aqui com meus convidados, que em pleno 2025... nosso método de ensino é ultrapassado. Nossas escolas não falam ainda de finanças, não ensinamos os nossos alunos, futuros advogados, juízes, promotores dentro da sua área e de várias outras áreas. Não tem uma matéria, né, que seja ali algo voltado para essa questão que hoje é importantíssima dentro dos negócios. Então, você falando, como você me falou, me trouxe esse questionamento. Você acha que é cultural? Ainda é cultural, mesmo com tantas informações que nós temos hoje? Ou ainda é culpa desse nosso sistema, que ainda é um dos sistemas do mundo, né? O país é o Brasil que tem mais tributos no mundo. Ainda muito difícil de ser compreendido. Não há uma simplificação, é muito difícil. Eu acho que o ponto de partida, eu acho que a cultura que deveríamos talvez nos ater, nos preocupar, né, é brindar mais o empreendedor. Okay. Brindar, prestigiar mais o ato de empreender, porque penso que o empreendedorismo é a célula essencial da sociedade para mover uma série de outras coisas. Nele vem a evolução das sociedades, nele vem a prosperidade, nele vem, dentro de toda a conjuntura do corporativismo, vem as oportunidades, seja de quem quer empreender, seja de quem não tem a veia empreendedora, e isso não é problema algum. Eu posso muito bem ser um grande profissional e estar muito bem colocado dentro de uma empresa. E fazer, né, gerar os efeitos econômicos, sociais, né, porque a gente só busca a liberdade e a liberdade, a satisfação pessoal, profissional,
tendo oportunidade. Nós falávamos, eu e tu, com relação a Poços de Caldas, uma região, Poços de Caldas, uma cidade extremamente próspera, sim, com oportunidades, com muitas oportunidades para quem quer tanto empreender, mas também para quem quer se realizar profissionalmente. Então, acho que o ponto de partida para nós mudarmos, e isso é óbvio que não é algo tão fácil, talvez, e nem né? a curto prazo, e, né, não é a curto prazo, seria a gente começar a olhar mais o que é importante para um desenvolvimento social, para uma prosperidade, dentro do que cada um, sim, pretende para a sua vida. Por que eu coloco isso? Porque daí vem o receio, muitas vezes, do empreendedor, que muitas vezes é visto, né, como, às vezes pelo fisco, como um vilão ou como alguém que quer burlar, sim, algo, e isso não é a regra. Obviamente que existem empresários que fazem atos que não refletem uma licitude, todavia a grande maioria, e hoje com a digitalização, com a tecnologia, praticamente eu diria que mais de 95% das empresas, ou ainda um percentual bem maior, trabalham literalmente dentro da legalidade, dentro da conformidade tributária. Então, há o pagamento das suas obrigações, o cumprimento das suas obrigações acessórias, e isso a gente sabe a dificuldade de cumprir com essas obrigações. A gente sabe a dificuldade de iniciar o mês de um empreendedor e cumprir com todas as suas obrigações diante de todas as adversidades que o Brasil representa, tanto em termos de tributo, quanto em termos de custo Brasil e das dificuldades diárias que são custo trabalhista, e aí vem uma série de coisas, né? Eu quero mais um pouco dessa sua visão sobre o nosso país, especialmente porque você tem junto aos seus clientes prosperado, e é sempre bom a gente trazer, né, informações. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero mostrar para você uma matéria e parabenizar, porque nessa matéria a Câmara Municipal agraciou 15 mulheres, né, em homenagem ao Dia das Mulheres, recebendo um título na Câmara dos Vereadores. E minha colega de trabalho, a Ivonete Dor, nós estamos muito bem representados por ela, ela esteve lá recebendo uma dessas homenagens. Então, Ivonete, parabéns para você, fiquei muito feliz em saber que você estava lá nos representando. Estamos de volta com o Jornal 360, desta quinta-feira, 20 de março. Lembrando que nós reprisamos domingo, às 14h30. É uma ótima oportunidade para você entender mais sobre tributos, sobre o que você precisa aí na sua empresa. Eu quero falar disso aqui agora. Mas só uma voltazinha ainda, falando sobre a Machado Chits Advogados. Eu estou com o Dr. Gleison Chits aqui, sócio fundador da empresa, visitando Poços pela primeira vez e gentilmente nos concedendo esse bate-papo. A gente fala de mercado jurídico, ele é muito competitivo, doutor. Quais os diferenciais que posicionam o seu escritório, a sua empresa, né, toda a sua rede de empresas, como referência tributária, como referência empresarial? Ponto de partida, eu acho que é muito estudo, certo, e conhecimento. O que nós vendemos é conhecimento. O produto de um escritório, né, e de uma consultoria tributária é a venda do conhecimento. A partir daí, muita disposição em atender o cliente, seja nós levando novidades ou oportunidades ou soluções, ou ele, no momento que nos procura, a equipe ter a disposição de realmente atender, e nós sabemos a velocidade que as coisas acontecem hoje. Ninguém mais busca algo para daqui a uma semana ou daqui a 15 dias. Então, essa disposição, alguns pilares, franqueza, muita franqueza, eu acho que isso constrói a médio e longo prazo, traz a confiança,
essa confiança ela se pulveriza. Franqueza, franqueza, conhecimento, a idoneidade, o falar sempre, né? O colocar em mesa, isso é algo que eu digo muito. Nosso papel não é decidir pela empresa, nosso papel é levar a informação, colocar em mesa tudo que é possível. Então, Carol, franqueza, conhecimento, tentar ser o mais assertivo possível, buscar, é um desafio, né? Eu digo, não precisamos ser os melhores, mas tentarmos fazer o melhor. A gente tendo essa convicção, isso é muito importante. E o cliente, o mercado, aos poucos vai vendo a forma, a postura, a franqueza com que o escritório... E outro pilar que eu entendo extremamente importante, preocupação. No momento que a gente fala que a equipe, que a nossa empresa se preocupa com o cliente, atrás desse conceito vem muitos aspectos positivos. Se eu estou preocupado, eu quero entregar. Se eu não entregar o melhor, eu vou me preocupar em na próxima vez fazer o melhor, ou então tentar consertar junto com o cliente. Então, acho que no momento que a gente não dorme preocupado com o cliente, é o que ele espera de uma consultoria, de uma assessoria. Então, isso dá muito trabalho, isso gera muitas vezes tensão até no dia a dia, tensão na equipe, mas eu vejo que são fatores determinantes para uma evolução, para uma prosperidade e a continuidade do negócio, né? Eu sei que varia muito de cliente para cliente, de caso a caso, mas existe uma média de tempo, doutor, entre vocês começarem a fazer uma análise detalhada de uma empresa, de um cliente e a entrega de resultados efetivos? Claro, cada caso é um caso, né? Lógico, gente. Né? Cada caso é um caso. Normalmente, na esfera fiscal, ou seja, aquilo que pode ser recuperado pela empresa que ela poderia estar fazendo no mês a mês e deixou passar, e eu sempre faço a referência, não por desconhecimento ou falta de dedicação da sua contabilidade ou da sua área fiscal, é porque apurar tributos no Brasil é um desafio. Muito desafiador. Então, esse ciclo, né, de estar sempre olhando os seus lançamentos, estudando o negócio, estudando as operações, está sempre revendo, é muito importante para evitar pagamento a maior, para deixar algo para trás, uma economia tributária. Hoje, em média, a gente entrega um projeto, via de regra, em 90 dias. Hoje, em 90 dias, a gente consegue, de uma maneira bastante cirúrgica, com o uso de tecnologia e com o uso da expertise dos nossos analistas, dos nossos profissionais. Que é a diferença. A tecnologia, Carol, ela ajuda, ela traz uma eficiência, ela traz uma rapidez. Só que ela é uma ferramenta meio, ela não é o fim do serviço. O fim é o conhecimento, a experiência do time, para entender o negócio do cliente e trazer as conclusões mais assertivas possíveis. Você tem, então, uma personalização muito grande para cada cliente. Pelo que você está me falando, né, doutor, cada cliente existe ali uma equipe, uma personalização para cirurgicamente entregar aí aquilo que a pessoa precisa. E é o que todo mundo quer, né? É o mais rápido possível, né? Podendo aí, né, buscando dentro dos direitos, economizar o máximo possível, se falando em tributos no Brasil. Deixa eu fazer um giro de notícia, porque minha última notícia do giro, inclusive, vai me dar um gancho para a próxima pergunta aqui com o Dr. Gleison, hoje participando comigo. Moraes manda Meta e X apresentarem dados de Alan dos Santos à Polícia Federal. Prazo para cumprimento da determinação judicial é de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100 mil. IBAMA multa Banco do Brasil, BNB e BASA
em 3,6 milhões de reais por financiar desmatadores do Cerrado. Bancos estatais estão acusados por empréstimo a donos de fazendas que somam 243 hectares de áreas embargadas no Maranhão, Piauí e Tocantins. Taxação de mais ricos enfrenta resistência no Congresso e Mota sinaliza alternativas para compensar isenção do imposto de renda. Ao lado de Lula, presidente da Câmara cobrou responsabilidade fiscal e maior eficiência da máquina administrativa. Copom sobe juros pela quinta vez seguida e Selic vai a 14,25% ao ano. O aumento de 1 ponto percentual já era esperado pelo mercado financeiro e havia sido indicado pelo próprio comitê no último comunicado. Eu juro que eu tento trazer só notícias boas, gente. Eu falei que um dia eu quero fazer um jornal, eu tô aqui do começo ao fim. Eu só vou trazer, ó, matéria boa, notícia boa. Eu não vou fazer esse jornal aqui, viu, gente? Doutor, maior nível desde 2016, estamos aí com mais uma vez, né? O Copom aumentando a taxa Selic. Na sua visão, que impacto isso tem para a empresa brasileira, especialmente no que tange a planejamento tributário? Carol, acho que falar de tributos, falar de política, falar de economia, hoje não há como segregar um aspecto e outro. Se eu vou falar de tributo, ou o governo quer arrecadar mais ou quer arrecadar menos, conforme a sua política, conforme a sua necessidade. Então, tanto o tributo quanto a taxa Selic, ela impacta diretamente, em especial, contribuintes que possuem hoje problemas de passivo, porque acaba remunerando o débito, o passivo, de uma maneira muito mais onerosa. Então, quando o contribuinte vai querer resolver ou parcelar ou pagar aquele débito, ele acaba se deparando muitas vezes com uma correção absurda, e a taxa Selic impacta diretamente nisso. No aspecto economia, a gente está vendo um custo para investimentos em todas as áreas, tanto na indústria quanto no varejo, o empresário muito reticente, muito moderado, no que tange a querer investir, né? Com medo de todo esses juros, de toda essa carga que hoje está sendo colocada, né, para ele. Então, tributos, política, economia, em tese estão tudo no mesmo pote, né? Um reflete no outro de alguma forma. E a gente também tem que somar isso, o número de litígios fiscais no Brasil, que é uma preocupação muito constante também, né, do empresário. Tem alguma medida que é possível ser adotada para reduzir esse contencioso tributário, doutor? Promover solução, né? Alguma coisa, algum direcionamento que você possa compartilhar? Carol, hoje ainda pela manhã estava num comitê tributário em Guaxupé, aqui cidade vizinha, visitando a região, e coloquei, o empresário muitas vezes questiona por que tanta, né, discussão, por que tanto contencioso, por que tanta dúvida, tanta insegurança jurídica. E eu costumo dizer, o maior produtor de trabalhos, de situações, de inconstitucionalidades e ilegalidades são os governos, né? E aí eu não entro num governo deste partido ou de outro, governos. Isso é histórico no Brasil, né? Brasília mesmo gera uma série de encargos, uma série de ilegalidades, inconstitucionalidades, e são das ilegalidades e das inconstitucionalidades que vem a discussão, que vem o contencioso. Historicamente, se formos pegar nos últimos... Se fez inclusive em 2018, eu acho, se fez um levantamento, quantas discussões tributárias tinham aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se não me falha a memória, eram 114 temas.
de PIS e COFINS, de IPI, de ICMS, de imposto de renda. Então não para de INSS, a folha é algo muito pesado. Então não para por aí. O nosso maior produtor de discussões é o próprio fisco, né? Dr. Ives Gandra Martins, grande tributarista, especialista em direito econômico, aos seus 88 anos, que hoje está com toda a lucidez do mundo, sempre fala, enquanto não houver uma reforma administrativa, uma reforma do Estado, não adianta querer falar em menos tributo, querer falar em menos discussões, porque o Estado acaba do outro lado tendo a sua necessidade de arrecadar, né? Então, um bom planejamento, respondendo a sua pergunta, um bom planejamento tributário muitas vezes evita discussões, a empresa olhar para o seu, muito para o seu mundo ali de obrigações acessórias, de obrigações tributárias, porque se estamos falando que o tributo impacta em média numa empresa de 35% a 45% mais ou menos, quer dizer que temos ali uma área dentro da empresa que é um calcanhar de Aquiles muito pesado, né? Às vezes é necessário, doutor, dar esse passo para trás antes de uma possível expansão, né? Claro que a gente quer crescer, que a gente quer expandir, mas vou usar aqui um termo bem popular, às vezes é preciso arrumar a casa, que está um pouco desarrumada, então este passo para trás poderia ser um caminho para esse olhar mais para dentro da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. A empresa, até para que não tome decisões erradas, muito embora empreender tomar decisões, tomar decisões e errar e acertar o tempo todo. E lá no final das contas, se tem mais sucesso, quem mais acerta, né? Se é o mais, quem mais tentou também. E quem mais tentou. Sem dúvida sem nenhuma. Dúvida. Quem mais teve resiliência, quem mais tentou. Mas o planejar o tempo todo, tributos, custo, reflexos de custo. Estamos agora, né, na iminência do ingresso na reforma tributária, uma nova forma de tributação. Vem aí um cenário que ou se olha muito, se faz vários exercícios de ordem tributária, reflexos na área comercial da empresa, reflexos na composição de preços, N aspectos que vão precisar ser exercitados para se chegar ao melhor cenário da operação. Então, o passo para trás, às vezes, para olhar bem como vai se fazer, ele é necessário, né? Deixa eu fazer mais um intervalo aqui, eu volto, que eu também quero saber, né, de mais algumas coisas relacionadas ao governo e a sua visão também para onde nós vamos caminhar nesse país relacionado a reformas, a tributos. Eu volto em instantes. E eu estava aqui no intervalo conversando com o meu convidado de hoje, Dr. Cleison Schitz, que como é bom quando o papo flui, a conversa é boa, que a gente já está quase caminhando para o final do programa, inacreditavelmente. Parte boa que tem reprise, gente, domingo 14h30. A gente pode rever, aprender e se informar. Tenho duas perguntinhas aqui, doutor. Primeiro, o governo propôs isentar imposto para quem ganha até 5 mil. E também a gente tem do outro lado a taxação dos mais ricos, que está uma briga. Então eu quero a sua leitura sobre esses dois aspectos. E o que você acha disso tudo que realmente vai acontecer dentro do nosso país? Se implementada, essa taxação se pode realmente gerar alguma coisa significativa para o nosso país. Carol, essa te deixar para o final, né, gente? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não dava já para acabar a entrevista? Só um pouquinho. Esse é um ponto extremamente sensível, né? E que para se chegar a um balizador, eu acho que é bastante delicado, porque há interesses de lados, né? De muitos lados e tudo mais. Eu acho que tem que se buscar um equilíbrio tanto
no assistencialismo também. Eu acho que o assistencialismo tem que ser algo evolutivo para um dia tornar a vida de uma pessoa muito melhor, né? O assistencialismo ele não pode ser eterno. Então, muito se fala, bom, vamos taxar as grandes fortunas, os super ricos, quem tem mais, para cobrir e trazer benefícios a quem tem menos. E isso, o benefício ou alguns benefícios, eu acho que ele tem o seu objetivo, ele tem o seu fim social quando ele é momentâneo, quando ele tem prazo, né? Porque comer, ter fome, não dá para esperar o amanhã, né? Então vem o assistencialismo para, naquele momento, suprir aquela demanda que o ser humano tem. Mas a economia, a médio e longo prazo, tem que gerar as condições para que todo mundo tenha trabalho, tenha a oportunidade e busque o seu futuro, né? Então, a isenção do imposto de renda até este ganho de 5 mil, eu acho que é muito válido, né? Tributar as alíquotas que se tributa pessoas que ganham essas quantias, né? Como se vive com 2 mil reais, como se vive com 3 mil reais. Hoje em dia é uma engenharia absurda. E ainda ter tributação, né? Então, eu acho que é um valor, um parâmetro bem adequado, né? Esta isenção. Do outro lado, eu vejo um pouco, e isso já aconteceu no mundo, né, Carol? Querer tributar grandes fortunas, querer tributar a riqueza. Nós temos países, né, doutor? França, Noruega, Espanha, são países que já adotam, né? Por que não funciona no Brasil? A maior tributação do mundo, e é paga com muita satisfação pela sua sociedade, é a Noruega. Alcança 54% da geração de riqueza. Acontece que há um grau primeiro de corrupção quase inexistente, virou regra no Brasil, né? Um grau de retorno muito alto, educação, segurança pública, serviços gratuitos, serviços para a sociedade. Então, o norueguês ele paga com muita satisfação aqueles 54% que pesam no seu bolso. No Brasil, infelizmente, a reforma tributária vem aí. Ao que tudo indica, vai haver um aumento da arrecadação, um peso maior tributário em muitas atividades ou profissões, e a gente continua não vendo no horizonte a questão de retorno. Então, para que arrecadar mais, né? E um problema muito sensível, Carol, que eu vejo na questão da tributação, vamos chamar das grandes fortunas e tudo mais, é a fuga de capital do Brasil. Porque quem tem a grande quantia, né, as suas grandes reservas, ele transita no mundo. Assim como ele está aqui, ele está nos Estados Unidos, está no Panamá, está na França, está no Canadá. Quando então um governo anuncia, vou te tirar uma fatia daquilo que tu acumulaste ao longo de décadas, normalmente aquele detentor, ele busca movimentos, bom, vou sair do Brasil, ou ao menos as minhas economias, ou a minha fortuna, como se chama, né? Então é algo muito sensível. De novo, acho que parte de um Estado gastar menos, ter menos favorecimentos e regalias, como a gente sabe que se tem, para que possa tirar um pouco o peso do Estado das costas do contribuinte. Inclusive, permitir uma tranquilidade na isenção de tributação àqueles que ganham ali até a faixa de 5 mil reais.
Apertei um pouquinho, doutora. Agora, para finalizar, eu vou ser tranquila. Tá? Espero que você volte, viu? E olha, antes de eu fazer a última pergunta, vou comentar aqui com você, porque a gente está no nosso mês das mulheres, não é isso? E a gente conversando aqui no intervalo, o doutor Gleison me falou que existe, né, uma porção bem majoritária lá, né, no Machado Schitts Advogados de mulheres. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Isso é muito bom de ouvir. Coisa boa, né? Essa oportunidade a mulheres estarem em cargos que geralmente são majoritariamente masculinos. A gente tem várias lideranças, né, dentro do escritório, nas equipes, várias áreas, e tranquilamente 90% dessas áreas são lideradas por mulheres, né? Brinco com elas, felizmente a gente tem já profissionais, né, conosco há uma década, profissionais que já, eu digo, nos ajudaram no crescimento e tomara que continuem conosco nos ajudando muito mais. Cresceram juntos também, né, doutor? Isso é muito importante, né? Ajudaram a crescer e cresceram juntos. Maravilha. A mulher ela consegue congregar várias qualidades ao mesmo tempo, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou ser rápida ou mais organizada ao mesmo tempo. Isso contribui para nós e muito, né? E aí quando a gente percebeu dentro do escritório, nós não estamos mandando mais nada, são as mulheres que estão mandando. Muito bom isso, não é, gente? Eu quero finalizar perguntando suas expectativas em relação às políticas fiscais e monetárias nos próximos anos, como as empresas podem se preparar para possíveis mudanças no ambiente tributário brasileiro. A gente, né, vem aí então com a reforma tributária, que começa o seu movimento em janeiro de 2026. O escritório mesmo já preparou um grande projeto, um projeto robusto, um projeto bastante completo, né, para nós acompanharmos, startarmos com o cliente um exercício permanente para que a gente alcance a maior assertividade possível e o cliente não seja impactado com algo que fique desavisado. No cliente desde já. Já estamos com esse projeto pronto, né? Ele é um projeto que visa, no mínimo, acompanhar o cliente aí por uns 12, 18 meses e, havendo necessidade, uma continuidade maior, para nós irmos evoluindo no aspecto tributário, no aspecto composição de preços, no aspecto adequação da operação, seja no estado onde está, ou na cidade onde está, ou para onde vai vender, para onde vai comprar, enfim, essas várias nuances, esses vários aspectos que precisam ser analisados. Então nós estamos montando, inclusive com os comitês dentro do escritório serão multidisciplinares, envolvendo profissionais do direito tributário, os analistas fiscais e possivelmente até economistas, para que nós tenhamos a maior abrangência em termos de expertise para atender o mercado. Carol, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Dr. Ives Gandra Martins também sustentou, quando começou a se falar em reforma tributária, ele sempre sustentou. Nós começamos com a tributação que nós temos hoje, começou em 1988 com a Constituição Federal da República. Trouxe o PIS/COFINS, o ICMS, o Imposto de Renda. Lá é a matriz tributária onde começa a delinear constitucionalmente a cobrança desses tributos. Estamos completando quase 40 anos da Constituição Federal. E até hoje, o contribuinte tem dúvida como pagar o PIS e COFINS, dúvida como pagar o Imposto de Renda, dúvida como pagar o ICMS. E nós nem conseguimos chegar, então, nessa certeza. O próprio fisco, às vezes, não sabe responder ao contribuinte. E já estamos partindo para um outro modelo, uma outra matriz tributária, que vai caminhar até 2033, junto com o modelo de apuração de tributos que nós temos hoje. Então, vem aí um momento bastante delicado. Eu sou muito reticente quanto a isso. Acho que tributação vai aumentar, vai dar mais custo ao mercado, muito mais tempo para a apuração de tributos. Hoje já se gasta, né, até maio, se gastam, tem estimativas de até maio, o contribuinte trabalha para pagar tributo. Mas
o número de horas que uma empresa gasta por ano para apurar tributos já é imenso. E aí nós temos agora mais um em paralelo, uma outra tributação que vai acompanhar até 2033. Olha, doutora, eu vejo que mais do que nunca, né, vocês serão necessários para acompanhar, né, este empresário e guiá-lo, né, relacionado a essa questão de tributos, até mesmo porque penso quando você tem uma segurança do seu lado, você consegue prosperar mais os seus negócios, né? Ter a segurança, a confiança e a garantia de que você está ali bem assessorado. Isso faz toda a diferença em empresas que realmente prosperam e crescem e ampliam os seus negócios. E aquelas que ficam, né? Muitas vezes ali é nessa insegurança, não só fiscal, mas insegurança em relação a crescer, a investir, com medo, né, do que pode acontecer. Eu espero que você possa voltar muitas vezes, especialmente, né, quando tudo isso começar, com toda a sua expertise, para compartilhar todos esses conhecimentos aqui com a gente. E eu espero que a sua visita a Poços de Caldas a Minas, né, seja uma visita que possa render frutos. Quem sabe futuramente, né, a gente não tem também uma matriz por aqui, né, do Machado dos Sítios Advogados. Obrigada pela sua presença, gentileza de vir aqui participar com a gente. Foi um prazer. Carol, seria uma satisfação, né, poder ter uma unidade aqui na região. A gente, felizmente, vem tendo muitos clientes aqui na região. Bate-papo foi maravilhoso. Estou à disposição para voltar. Gostei demais. Já está convidado. E você vindo para a região, é só me avisar. Carol, vou passar por Poços. Aí eu trago você para cá de novo. E eu agradeço você também, a sua audiência. Domingo a gente se encontra, né? É reprise, mas eu vou estar lá te esperando. E na próxima semana eu estou aqui para a gente conversar. E vou trazer uma mulher para a gente fechar o mês de março. Só que eu não vou contar quem é. Surpresa, você vai ter que me assistir. Mas você conhece, aqui da cidade é muito conhecido. Eu te espero até lá. Excelente final de semana.